Então, vamos começar agora a falar de displasia do desenvolvimento do quadril. Nessa live nós vamos falar sobre alterações ortopédicas na pediatria. Então, muito legal. Na verdade, nós estamos falando de pediatria. Por isso que a live vai ser muito boa. Pediatria é uma matéria que eu me surpreendi. Todas as lives de pediatria foram maravilhosas. Os temas legais, muito bons de estudar. Não teve live ruim de pediatria. Foi muito bom mesmo. Então, feliz com a pediatria. E vamos continuar com a pediatria, né? Vamos falar sobre ortopedia pediátrica, tá? Nas principais alterações que a gente tem aí em pediatria. E para começar, eu quero começar já com questão. Não quero começar falando muita coisa, não. Quero fazer questão, tá? Vamos fazer displasia congênita do quadril. Abre aí, ó, tá escrito aqui embaixo. O que é que tá escrito aqui embaixo, ó? Questões na bio. Baixem. Certo? Como sempre, né? Sempre a gente tem as nossas questões na bio. Então, sem muito aperreio. Vamos lá. Questão 42 diz assim, ó. Questão. Não quero muita conversa, não. Quero questão. Depois da questão a gente vai comentar os pontos mais importantes sobre a displasia congênita. Então, menina de 6 meses é trazida pela mãe ao pediatra relatando problemas nas perninhas da lactente. Mãe relata estar no D4 no dia 4 de antibiótico para tratamento de otite média aguda. Ao exame físico, o pediatra observa a limitação da abdução dos membros inferiores e, ao movimentar a coxa em movimento de puxa e empurra, percebe-se movimentação do fêmur. Eita, mas não disse o nome da manobra. Realiza a manobra de Ortolani e Barro. Ela falou agora. Ortolani e Barro, ambas negativas. Assinala a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável é o exame que deve ser solicitado para confirmação. Então, a gente tem uma criança de 6 meses, certo? De 6 meses, e aí que tem relato de problemas nas perninhas. Pediatria, as alterações pediátricas. Quando eu estudei pediatria lá na faculdade, eu fazia assim, ó. Pediatria lá é muito complicado, na UBA, né, na Universidade de Buenos Aires. E a gente sofre. Então, o que eu fazia? Eu dividia as patologias por faixa etária. E aí, quando eu via a idade da criança, eu já sabia até o nome dela. Já sabia tudo. Então, se você tem uma alteração ortopédica numa criança de 6 anos, 6 meses aí, de meses do comecinho, então você vai já pensar na displasia, desenvolvimento do quadril. É o mais comum. Lembra? Quando a gente estiver ali na idade escolar, então a gente pode ter, por exemplo, a sinovite transitória ou a doença de Pertz. São em crianças mais grandinhas, né? As crianças mais novinhas, se falar de alterações ortopédicas, então a gente vai pensar na displasia, certo? Displasia congênita de quadril. Então já começa a pensar por aí, tem alteração. Ele falou de manobra. Ele falou de manobra de Barlow e do Ortolani. Então o que ele quer que você pense? Ele quer que você pense na displasia congênita do quadril. Primeiro fator de risco. Eu lembro que quando eu estava cursando pediatria, a pediatra dizia o seguinte, olha, só de ser menina, que é o fator de risco, só esse fator de risco, você já precisa fazer um exame de imagem já, só de ser menina. Então a gente já vai fazer aí logo a ultrassonografia de articulação coxo-femoral. Já vamos fazer direto. Displasia e desenvolvimento do quadril, letra C, e ultrassonografia. Então, teve fator de risco, eu faço. Só o fato de ser menina já é um fator de risco. Sexo feminino é fator de risco. Outros fatores de risco também. Eu tenho outros fatores de risco, por exemplo, ter tido parto com pouco líquido amniótico, que é o oligoâmnio, né? Ou ser, por exemplo, primogênito, tem história familiar de displasia do quadril, né? Ter um torcicolo congênito também. Então, todos esses são fatores de risco. E sempre quando é menina, já é um fator de risco e já faz o exame. Então, a ultrassonografia se faz até os 6 meses, então ela está justamente no período de transição, porque depois disso daí, nós temos o surgimento de núcleos de ossificação secundária. Então, o mais correto é se fazer, aí após os 6 meses, o raio-x de bacia, certo? Então, até os 6 meses faz a ultrassonografia e depois a gente faz o raio-x. Certo? Então, criança com problema ortopédico, aí criança de meses, 6 meses, no comecinho, 4, 3, 2 meses, até 6 meses, 7 meses, um pouquinho mais, que tem esse problema ortopédico nas questões, e fala de manobra de Barlow e de Ortolani, a gente já vai pensar direto displasia congênita do quadril. Beleza? Até 6 meses a gente faz ultrassonografia e mais de 6 meses a gente faz radiografia. Então, resposta letra C. Vou fazer mais uma. E aí, então, meus queridos,
qual seria o tratamento para essa displasia, né? Para essa displasia do desenvolvimento do quadril, que antes a gente chamava de luxação congênita do quadril, né? Era o nome antigo, né? Era assim que a gente chamava. Qual é o tratamento? Então, se tem entre 0 e 6 meses, o tratamento é aquele suspensório de Pavlik, né? Você lembra que botava a perninha da criança assim e colocava aquele suspensóriozinho para a criança ficar com a perna em abdução, né? Ficar com as perninhas em abdução? Era um suspensóriozinho. Coloca aí, escreve aí na internet. Suspensório de Pavlik, você vai ver. Se for de 6 meses até 2 anos, então a gente pode fazer o gesso. Posso colocar a redução e fazer o gesso. Em vez de suspensório, pode colocar gesso. E se for maior do que 2 anos, aí já tem indicação de fazer cirurgia, tá? Já é indicação cirúrgica, certo? Então, até 6 meses é o suspensório, depois de 6 meses até 2 anos a gente pode fazer o gesso e depois de 2 anos pode-se fazer a cirurgia, tá? Beleza, beleza. Vamos fazer a 12 aqui, ó. Durante o exame físico de um recém-nascido, o teste de Ortolani é positivo, ó. Esse teste visa detectar síndrome de hiperextensão de joelho, luxação congênita do quadril, ó, nome antigo, né? Síndrome de Klippel-Feil, ou fratura de clavícula, letra B, né? É isso, letra B? B de beleza. Certo? Fácil, fácil. Estão comigo? Beleza? Vamos mais? Fazer mais um aqui, que é massa. Ó, o exame complementar mais adequado para a confirmação do diagnóstico de um recém-nascido de 22 dias em que se suspeita displasia de... Aí é brincadeira. Ultrassonografia, letra D. Né? Recém-nascido, até os 6 meses, ultrassonografia. Depois de 6 meses, radiografia. Beleza? Pronto. Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse tema. Tá? Tem outras questões aí para vocês e vocês podem ficar à vontade. Certo? Então, 42 foi letra C, deixa eu anotar aqui. A 12 foi letra B, né? E a 47 foi letra D. Certo, vamos falar agora de sinovite transitória, tá? Sinovite transitória. O que é a sinovite transitória? Aí a gente já tem uma criança maior. 3 anos até uns 8 anos mais ou menos, a gente tem, na média, 6 anos, né? Uma criança de 6 anos que vai apresentar aí essa dor na articulação aí da perna, do membro inferior, né? Então ele vai ter limitação dos movimentos do quadril, a gente vai ter limitação do movimento do quadril, né? E essa criança está em bom estado geral. Eu lembro que na pediatria a gente falava que essa criança ela não tem alteração do estado geral, ela está de boa. Pode ter febre, mas não é comum que tenha febre. É raro que tenha febre. Ela pode ter febre, mas aí não é o mais comum. O mais comum é que ela não tenha febre. Certo? Então essa criança ela pode ter febre, mas geralmente ela está tranquila, não tem alteração nenhuma. Tem limitação do movimento do quadril. Certo? Então, existe aí uma relação observável com uma infecção de vias respiratórias anterior ao quadro. Então, existe esse dado epidemiológico. O paciente tem uma infecção e aí apresenta essa limitação do quadril. Normalmente, aí, esse paciente está em bom estado geral e não precisa fazer nada, só repouso e analgesia, porque ela é autolimitada, certo? Os exames laboratoriais de imagem não vão mostrar nada de alterado. Então vamos fazer aqui a questão para a gente ver como é que cobram para a gente na questão. Ó, questão 3, sinovite transitória, diz assim, ó. Beleza? Todo mundo aí, questão 3, diz assim, ó. Menor de 3 anos, ó, 3 anos, tá vendo? Acordou sem querer andar. Mãe relata que ao levantar da cama pela manhã, ele reclamou de dor na perna direita e chorou pedindo colo. Refere que há 5 dias o menor apresentou um resfriado leve que durou cerca de 3 dias, ó, mas que já estava bem. No exame físico, o médico reparou que o menor não deixava estender e abduzir o membro acometido, certo? Então o membro estava em adução, né? E estava flexionado. Então ele estava flexão e adução. Foram feitos hemograma, VHS e eram normais. O que eu falei? Exames laboratoriais e imagem normais. A hipótese diagnóstica mais provável é artrite séptica do joelho, miosite pós-viral, sinovite transitória do quadril ou osteosarcoma. Eita, osteosarcoma, eu teria que te falar outras coisas, né? Então,
Sinovite transitória do quadril. Viu aí como é que é a pergunta? Ele quer que você diagnostique. Geralmente dos casos é assim. Outra que quer que você diagnostique aqui, ó, 30. Diz assim, ó, pré-escolar de 4 anos, ou a faixa etária, preste atenção nisso. É muito importante a epidemiologia. Pré-escolar de 4 anos, sexo masculino, natural, onde? Natural e procedente de Vitória, iniciou o quadro de claudicação dolorosa, ó, que dificulta a deambulação, embora consiga ficar em pé. 2 semanas antes do início do quadro, apresentou 3 dias de sintomas sugestivos de resfriado. Veja que é meu amigo. Ele dá na sua cara assim, ó. Diga, meu filho, o que é? Vá, fale. Tá na sua cara, meu amigo. Ele fala tudo, sempre repete. E o revalida é pior ainda. Nesse caso, ele fala mais ainda. Então ele apresentou resfriado semelhante e outros quadros de resfriado anteriores. Nega viagens dos últimos 12 meses. No momento apresenta-se afebril. Bom estado geral. O importante é afebril e tem bom estado geral. Consegue deambular, mas apresenta dor e limitação de movimentos do quadril direito. Radiografia de quadril em AP normal. Exame de imagem normal. Ultrassonografia de quadris evidencia discreto derrame articular. O hemograma evidenciou leucometria normal, ausência de anemia e discreta elevação da velocidade de hemossedimentação. A hipótese diagnóstica mais provável é... Então, o que eu vou pensar que é? Então, sinovite transitória. Certo? Vamos ver se tem outra coisa aqui. Não, diagnóstico também. Diagnóstico também. Então, ele vai querer que você diagnostique. Tá? Diagnostique. É isso que ele quer que você faça. Ele pode dar uma questão também para querer que você saiba o tratamento, né? Porque você tem que saber que é um quadro autolimitado e que não vai ter tratamento específico, que vai ser um tratamento de suporte analgésico, né? Então vamos fazer a 27, para a gente ver aí um diferente. Criança de 6 anos, ó, justamente na média, 6 anos, amanheceu chorando, com forte dor no quadril e na parte anterior da coxa à esquerda. Chega para o atendimento, médico claudicando. Não apresentou febre ou postura antálgica, mas discreta coriza remanescente e um resfriado iniciado há 10 dias. Ora, não. É brincadeira, né? É a mesma história, é a mesma questão, os caras só copiam e colam. É verdade. Só copiam e colam. A radiografia de quadril está normal e a ultrassonografia mostra um derrame coxa-femoral. Você já percebeu que a ultrassonografia eles colocam isso daí para poder ludibriar, né? E o VHS é de 13 milímetros. Quanto é que era o normal do VHS? 15 milímetros na primeira hora e 20 na segunda hora, né? Então tá normal o VHS. Pode dar um pouco alterado, como vocês viram na outra, mas isso é só para lhe enganar. Nesse caso, o melhor tratamento é... Qual é o tratamento? Iniciar ceftriaxona venosa, doses baixas de prednisona, limitação da atividade física ou drenar o derrame articular. E aí? O que é que vocês fazem? Letra A, B, C ou letra D? Ceftriaxona, prednisona, limitar a atividade física ou drenar o derrame articular. Tá vendo? Quando você for fazer questão para a prova, você faça como todo mundo faz. Pega uma questão, copia e cola. Porque as questões são todas iguais. Então, limitação da atividade física e analgésicos. Porque é autolimitado. Certo? Beleza, beleza, beleza. Tá? Vamos fazer o diagnóstico diferencial agora. Vamos falar da patologia que parece com essa, mas não é. Parece, mas não é. Tá? Certo? Eu falei que era fácil. Se você está decepcionado comigo, mas Rafael, eu queria umas questões mais difíceis. Eu queria uma coisa... eu não posso fazer nada. As questões de ortopedia para a gente são muito fáceis. São assim, copia e cola. Então se você souber uma vez na sua vida como é, você não erra mais nunca. Se você souber o diagnóstico e o tratamento de todas as coisas, dessas patologias que são simples, né? Você vai ver. Pertes é uma coisa que já tem que se preocupar. Tá? Então vamos falar da doença de Legg-Calvé-Pertz. Não sei como se fala, mas a gente chama de doença de Pertz. Né? Então acontece uma necrose avascular da cabeça do fêmur. É isso que acontece aí. Acomete principalmente o sexo masculino. Aí vão ser as crianças do sexo masculino. Como é que é o quadro clínico? A gente vai ter dor no quadril, certo? Na virilha ou então no joelho, né? Por causa da inervação. E limitação do movimento. Então, aí você diz, eita, Rafael, vai ser igual a sinovite transitória. Realmente, é o diagnóstico diferencial. Então, como é que a gente vai saber aí diferenciar? Como é que a gente diferencia? Porque essa daí, a de Pertz, ela é em crianças maiores. Então, geralmente vai ser em
em crianças maiores. Mas tudo bem, pode dar também em crianças menores. Também pode dar. O pior prognóstico é quando é em crianças maiores, quando são do sexo feminino e quando tem obesidade. Certo? Vai ter uma necrose avascular da cabeça do fêmur. Como é que a gente faz o diagnóstico? A doença, ela tem estágios diferentes. Tá? Estágios diferentes da doença. Ó, necrose é o primeiro estágio. Então aumenta a densidade da epífise. Então o que é que ele vai ter? Você percebeu que todas as questões de sinovite transitória, ele mostrou o exame de imagem. No exame de imagem, a gente inicialmente na radiografia, ela vai estar sem alterações. Mas depois é um quadro crônico que dura muito tempo. Tá? Não é autolimitado. A doença de Pertz ela é uma doença degenerativa crônica. Então vai começar mais leve, mas vai piorando, até que a necrose ela faz até a reossificação e a remodelação. Então, primeiro necrose, então aumento da densidade da epífise, depois a fragmentação, você vai ter a fragmentação dos ossos, depois você vai ter neoformação óssea, né, reossificação, e aí vai causar as deformidades, né? E aí o remodelamento desse osso, que pode apresentar vários padrões de deformidades. O quadro clínico, então, vai ser a mesma coisa, muito parecido com a sinovite, só que nesse caso aqui, a gente vai ter outras coisas que vão fazer com que a gente pense nesse quadro de doença de Pertz, certo? Como a gente falou para você, ele vai ser um quadro que vai dar alteração do estado geral. Esse paciente ele pode apresentar a febre, pode apresentar alteração do estado geral. Vamos ver aqui uma questão para você ver claramente a diferença com a sinovite transitória. Certo? Vamos ver aqui, questão 24. Ó, preste atenção aí. Ó. Você consegue ver a diferença quando você faz questão. Você vai dizer, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É um quadro crônico, arrastado. Não vai ter relação com as coisas que tinha a sinovite transitória. Então, vamos lá. Questão 24. Ó, menino de 6 anos, faixa etária igual. Pior é quando é feminino e mais de 8 anos. Aí, geralmente, sexo masculino também acomete. Branco, sem outras comorbidades. Apresenta queixa de dor em virilha, ó, e face medial de joelho. Então, veja. O outro menininho lá, de sinovite transitória, ele tinha dor, alteração da mobilidade do quadril, né? Mas não tinha dor em virilha. Dor em virilha e face medial do joelho esquerdo. Há 1 semana. Não se recorda de trauma que justifique a dor. Ao exame, não se observa edema nem outros sinais flogísticos, apenas restrição da rotação interna e abdução do quadril esquerdo e marcha claudicante. Na radiografia de quadril, observa-se aumento da densidade óssea na cabeça do fêmur. Então ele tem alteração da radiografia, de exame de imagem. Como ele está em pouco tempo, não era comum que tivesse aí não. Depois dos 15 dias, mais ou menos, é quando ele vai começar a apresentar alterações ósseas. Mas tudo bem, ele já mostrou alteração óssea, para você aí não ter dúvida, né? Porque se não mostrasse essa alteração, a gente poderia ter dúvida. Então ele já tem aumento da densidade óssea na cabeça do fêmur, então ele já está aí na fase de necrose, na primeira fase. Né? A principal hipótese diagnóstica é o quê? Doença de Pertz, letra E. Né? Você está vendo que não tem nada a ver com o outro? Mas não, 6 anos, limitação da rotação interna e da abdução é a mesma coisa, certo? Mas esse daí tem alteração do exame de imagem. Né? Eu tenho uma radiografia que tem aumento da densidade. Podia ter também a fragmentação óssea, podia ter reossificação, ela podia ter remodelamento com deformidades ósseas. Tá? Então não tem nada a ver a doença de Pertz. Nada a veres. Tá? É isso que você precisa saber. Então até agora a gente falou da displasia congênita do quadril, nós falamos da sinovite transitória e nós falamos da doença de Pertz. Beleza? Pronto. Tá vendo aí? Fácil demais, menino. É mesmo que eu não sei nem como falar mais. Não sei nem o que falar mais. Besteira maior do mundo. Tá? Então vamos lá. Agora, nós vamos aí entrar em uma nova faixa etária agora. Agora vamos para o adolescente. A gente falou aí das crianças aí recém-nascidas, nós falamos das crianças aí em idade escolar e agora nós vamos falar de algumas alterações nos adolescentes e alterações que pegam todas as faixas etárias. Ela falou, a Stephanie está perguntando os estágios. A gente vai ter 4 fases da doença. A necrose, a fragmentação, a reossificação e a remodelação. Certo? São as 4 fases.
Agora, dependendo da classificação que você siga, então ele pode usar outros parâmetros para avaliar, né? Existem classificações, mas a gente não precisa saber de nenhuma classificação. A única coisa que a gente precisa, como vocês viram nas questões, é saber principalmente fazer o diagnóstico e também saber o tratamento dessas enfermidades. Então, qual é o tratamento da doença de Pertz? Ela é uma doença que pode ter um tempo prolongado, né? Na maioria das vezes, os sintomas eles perduram aí por 12 até 18 meses, né? E o objetivo da gente é manter a cabeça do fêmur, certo? Porque para evitar essas deformidades, certo? E aí a gente pode fazer métodos conservadores e também eu posso fazer métodos mais, vamos dizer, mais incisivos. Agora, o que é importante a gente saber, como médico generalista, que não vamos tratar esse tipo de paciente, é saber diagnosticar. Para Pertz, nosso principal foco é o diagnóstico. Diagnóstico diferencial com a sinovite transitória, porque essa sim vai aparecer para a gente. Essa daí a gente vai precisar derivar. Agora, a sinovite transitória não, porque ela é autolimitada, então o tratamento é conosco, né? Generalistas. Beleza? Então, a doença de Pertz, ele vai visar aí a falta, brecar a enfermidade nas fases iniciais, tá? É isso que vai fazer. Manter aí essa cabeça do fêmur. Porque alguns quadros de Pertz, eles podem ser autolimitados, demoram mais um tempo, mas podem ser autolimitados. Então a gente vai tratar aí prevenindo as complicações, as alterações da cabeça do fêmur. Certo? Precisa saber o tratamento específico para Pertz? Não. O mais importante para a gente é o diagnóstico. É isso que a gente precisa saber. Diagnóstico diferencial, as fases e tudo como é que acontece. Tá? É isso que ele vai querer que você saiba nas questões. Beleza. Vamos falar agora do adolescente. O que é que pode acontecer nos adolescentes? A gente tem que saber que existem distúrbios que podem acontecer também no quadril dos adolescentes. Então eu posso ter uma coisa que a gente chama de epifisiólise. Epifisiólise é quando a gente tem aqui, por exemplo, a epífise, né, do osso, tá aqui o osso longo e a parte da cabeça do osso. Às vezes essa cabeça do osso ela pode se mobilizar, então ter uma epifisiólise, né? Essa imobilidade da cabeça por causa da ruptura da epífise, certo? Então o que acontece é isso. Isso acontece em adolescentes, geralmente, né? Por causa do estirão da puberdade, desse aumento do crescimento, existe um enfraquecimento da fise, né? E aí tem deslocamento anterior da cabeça do osso. E aí geralmente vai pegar o quê? Fêmur, né? Com esse deslocamento da cabeça do fêmur. Certo? Geralmente, na maioria dos casos, vai ser bilateral, essa epifisiólise. Pode ser unilateral também, mas geralmente é bilateral. Pode acometer tanto o sexo masculino como o feminino, e aí vai depender da idade da puberdade, né? Que é diferente nos dois. Então, uma vez que começa o estirão puberal, é aí, nessa fase, onde vai acontecer. A etiologia não se sabe ao certo. Não se sabe a etiologia, tá? Mas aí existem teorias hormonais, né? Associado a patologias endócrinas, ou então quadros inflamatórios. É isso que se teoriza, mas não se sabe a causa específica. Certo? O quadro clínico, então, é claudicação da perna de apoio. Então, essa criança, esse adolescente, né? Esse púbere, vai ter alteração, vai ter claudicação com perda do apoio, certo? Vai perder a rotação interna e na flexão do quadril. Perda da rotação interna na flexão do quadril. Então, esse paciente ele vai estar com rotação externa e com o quadril aí difícil mobilidade, né? Na forma aguda, pode durar até 3 semanas e na forma crônica, acima de 3 semanas. O importante de você saber nessa doença é que ela vai acometer adolescentes, ali, púberes, certo? E o diagnóstico a gente faz com radiografia. Radiografia de frente e na posição de Lowenstein, que é aquela posição de rã, né, com as pernas abertas. Certo? E aí você vai ver
o aumento da densidade da epífise, né? E aí você vai ver a cabeça do fêmur, porque a cabeça do fêmur ela passa, né, da linha. Se você fizer uma linha no fêmur, você vai ver que a cabeça ela tá para fora da linha. Quando a cabeça se mobiliza, então você vai ver que a linha ela não vai encostar na cabeça do fêmur. Então acontece essa mobilização. O normal é estar assim, e aí quando ela mobiliza, você vai ver na radiografia, certo? Então você tem deslocamento da cabeça. O tratamento é fixação cirúrgica da cabeça do fêmur. Tá? Vamos fazer uma questão aqui para você ver como é que ele cobra para você na questão. Ó. Questão 11. Ó. Diz assim. Ó. Menino de 13 anos, ó, puberdade. Negro e obeso. Obeso, fator de risco. Né? Há 3 semanas apresenta dor no joelho direito, além de leve claudicação. Nega febre ou edema local. Não há história de infecções virais prévias ao exame articular. Não há artrite ou restrição de movimento dos joelhos. Porém, nota-se restrição à rotação interna, abdução e flexão do quadril ipsilateral. Então, é isso que o paciente com epifisiólise ele vai ter. O problema vai estar na a restrição da rotação interna, restrição da abdução e também restrição da flexão no quadril que está afetado. O diagnóstico mais provável é, então, uma criança que tem essa restrição da mobilidade, tem claudicação da marcha, é obesa e está na puberdade, meu amigo, não pense duas vezes. Não existe duas coisas que podem acontecer. Epifisiólise, né? Não é doença de Pertz, porque doença de Pertz não tem nada a ver. O que é doença de Pertz? É aquela criança de 6, 8 anos ali, por aí, que tem a dor na virilha, dor na face medial da perna, e ele tem o quê? Dificuldade na mobilização do quadril. É isso que ele tem. Né? Não tem nada a ver. Osgood-Scharter, a gente vai falar daqui a pouco. Sinovite transitória do quadril também dá em criança mais pequena. Então, resposta letra C. Né? Resposta letra C. Beleza? O que mais a gente tem? Você viu que a principal coisa que a gente tem que saber nessas questões é o diagnóstico, né? A principal coisa é o diagnóstico. Beleza? Então vamos falar dessa doença aí de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter. Tá? Cada nome bonito danado. Osgood-Schlatter. Então, isso daí, essa doença é uma osteocondrite, tá? Essa doença é uma osteocondrite. Então o que é que a gente vai ter? Ela vai estar relacionada, então, com o aumento da tuberosidade anterior da tíbia, certo? É isso que vai ter relação nessa enfermidade. O aumento da tuberosidade anterior da tíbia. Certo? Geralmente, essa doença de Osgood-Schlatter vai estar associada a pessoas que fazem atividades físicas, certo? Esportistas são aí, geralmente no sexo masculino, e aí vai apresentar, por causa da atividade física, microtraumatismos de tração no tendão patelar. Então, microtraumatismos por causa de tração no tendão patelar. E aí vai causar essa alteração. Geralmente aí vai ser nos que praticam futebol, né? Porque no tendão patelar a gente vai imobilizar muito quando a gente chuta, por exemplo. Então é uma doença que é autolimitada, certo? Ela cessa após a fusão da tuberosidade anterior da tíbia com a metáfise da tíbia. Então você tem um período que dá mais em criança, né? Então vai ser um período autolimitado também. Então o paciente vai ter dor, aumento do volume da articulação e geralmente vai ser unilateral, sem derrame articular. Então dor com aumento da articulação. O diagnóstico é clínico e no raio-x você vai ver a fragmentação do núcleo de crescimento, certo? Da tuberosidade anterior. Fragmentação do núcleo de crescimento da tuberosidade anterior. O tratamento é sintomático. Você vai fazer a restrição do esporte, certo? A restrição do esporte. E aí, as complicações que podem acontecer o joelho recurvatum. Joelho recurvatum. Ele pode ter complicação aí na articulação do joelho. Certo?
mas o tratamento é sintomático. Vamos ver aqui uma questão para a gente ver como é que a gente é cobrado nessas questões. Questão 37. Vamos lá fazer a questão 37. Diz assim, ó. Um adolescente de 12 anos, masculino, queixa-se de dor na região infrapatelar direita. Há 3 semanas. Ele é esportista. Tá vendo aí, ó? Quando eu falo que a epidemiologia é um negócio muito importante, as pessoas não acreditam em mim. Veja, paciente que tem luxação congênita do quadril. Criança de 6 meses, 4 meses, 3 meses. Esse vai ser o quadro aí. Com mobilidade alterada. Ele pode ter um estalo, né, no quadril. Ele vai falar da manobra de ortolânio de Barlow, certo? Essa daí é um. Se ele falar da sinovite transitória, criança de 6 anos, 7, 4, aí, 6 anos, né? Que tem o quê? Dificuldade na mobilidade do quadril. Mas está bom estado geral, não tem febre, não tem nada. Não é isso? E quando ele mostra a radiografia, está sem alteração. Doença de Pertz, mesma coisa, 6 anos, 8 anos, aí por aí. Então, criança. Quando ele mostra a radiografia, está alterado. Tem dor na virilha, na face medial da perna e dificuldade na mobilidade do quadril, principalmente na rotação e na abdução. Não é isso? Rotação interna e abdução. Tá vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quem é o paciente que tem a epifisiólise? É o paciente obeso, adolescente, na puberdade. E ele é o quê? Ele é obeso, ele tem excesso de peso. E quando você vê a radiografia, você vê ali o desplaçamento, o deslocamento da cabeça do fêmur. Não é isso? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando você vê essa de Osgood-Schaller, em crianças que são esportistas. Ele é esportista, pratica basquetebol. Basquetebol, né? E refere que a dor está relacionada ao esforço físico, principalmente após o treino. Tem dor após o treino. Refere que fez uso de anti-inflamatórios não hormonais com pouca melhora, devido à persistência do quadro de dor. Ficou em repouso com melhora. Tomou um anti-inflamatório, não melhorou. Ficou em repouso, melhorou. Qual é o nosso tratamento? É ficar em repouso. Então já disse tudo para você. O exame observa-se discreto edema na região e dor à palpação do tubérculo anterior da tíbia direita. Aí, meu amigo, não. Não, meu amigo, não. Tubérculo anterior da tíbia direita, o lugar que a gente falou que dava. Então, o diagnóstico mais provável é condromalácia de patela, artrite séptica, osteocondrite dissecante, doença de Pertz. Não, é doença de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter, tá? Vamos fazer outra, para você não ver que eu estou mentindo. Adolescente, 14 anos de idade, praticante regular de esporte. Apresentou quadro de dor e saliência na tuberosidade anterior da tíbia após atividade física. Meu amigo, não. Qual é o diagnóstico? Não vou nem ler o diagnóstico. Tá vendo aí? É assim. Quer saber o diagnóstico, meu amigo? Vou fazer outra. Você vê que eu não estou mentindo. Adolescente, 14 anos, joga basquete diariamente. Refere que há cerca de 6 meses vem apresentando dor em ambos os joelhos durante os jogos. Ao exame físico, apresenta dor à palpação da tuberosidade anterior da tíbia, com aumento do volume local. Na imagem a seguir encontra-se a radiografia de joelhos acometidos. Aí ele diz, qual é a principal hipótese diagnóstica? Osteocondrose, doente de ossos, não vou nem ler. Fácil demais. Quer mais? Para ver que eu não estou mentindo? Um menino de 13 anos de idade, 58. Um menino de 13 anos de idade reclama de dor no joelho direito há cerca de um mês, que piora após correr, atividade física. Sua dor iniciou uma semana após a admissão na equipe de corrida da escola. Eita, meu Deus. Nega dor em outras articulações e nega também edema e eritema articular. Sem outras queixas. Ao exame físico, constata-se, vou ler de novo, dor à palpação da tuberosidade tibial direito. Só faltou dizer anterior. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Pronto. Então não preciso falar mais nada, né? Só quer saber o diagnóstico. Tá vendo aí? Essas doenças ortopédicas, ele vai querer saber o diagnóstico principalmente. Por quê? Porque a gente não trata, não é o nosso papel tratar. E se for perguntar, o tratamento é muito simples. Certo? Beleza? Beleza? Então vamos fazer aqui vamos falar sobre a nossa última questão, tá?
Muito fácil as questões, não tem nem segredo, é até brincadeira a gente falar sobre isso, né? Vamos lá. Tem uma última coisa para falar para vocês aí nessa ortopedia pediátrica, tá? Doença de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter. Schlatter. Osgood, de bom, né, em inglês? S-C-H-L-A-T-T-E-R. Schlatter. Osgood-Schlatter. Deixa eu colocar aqui, ó. Osgood-Schlatter. Assim, ó. Osgood-Schlatter. Fácil demais. Fácil demais. É cada nome, né? Cada nome bonito. Pronto. Agora a gente vai falar dos graus aí normal, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que aí você queira saber se o joelho do seu filho ele tá normal, né? Tem um ângulo normal. Porque aí a criança nasce com assim, né? Aí depois ela vai e depois normaliza. Não é isso? É isso que acontece. Então, do 0 até os 18 ou 24 meses, a gente tem o varo. O varo é isso aqui, ó. Os joelhos das crianças estão assim. Então, a coxa e a perna. Não é isso? Coxa e a perna. Isso. Assim, ó. Ela está em genovaro. Então, mais ou menos 10 a 15 graus. Esse é o normal. Quando tem até 2 anos, 10 a 15 graus. Dos 2 aos 7 anos, aliás, até os... pode estar assim e no final ela vai ficar neutra, certo? Primeiro vai estar genovaro, depois ela fica neutra. Aí perto dos 2 anos. Depois dos 2 anos, ela vai ficando valgo, que é o X, tá? O valgo é o X. O varo é o parêntese e o valgo é o X. Então, depois dos 2 anos vai ficando o X, o valgo, certo? E aí após os 7 anos, ele vai reduzir esse valgo aí para 5 a 9 graus, certo? Então ele tem 15 graus, neutro, depois 15 graus e depois vai ficar aí um pouquinho assim, um pouquinho valgo, de 9 a mais ou menos 5 a 9 graus, certo? É isso que acontece. Então, esse daí é o joelho varo e o joelho valgo. É normal, fisiológico, tá? Primeiro ele começa varo, 15 graus, 10 a 15 graus, depois ele fica neutro, depois ele fica valgo, 15 graus, 10 a 15 graus, e depois ele fica aí 5 a 9 graus mais valgo fisiológico. Então vamos ver aqui, então até 18 meses mais ou menos, de 18 a 24 ele fica neutro, de 2 anos, que é os 24 meses, até os 7 anos, aí ele fica os 15 graus em valgo, e depois de 7 anos, ele fica com, e até adulto, ele fica com o valgo fisiológico aí, entre 5 e 9 graus. Certo? Aí ele quer perguntando aqui pra gente. Pré-escolar de 3 anos. Então, 3 anos, maior de 2 anos, ele tinha que ter o quê? Já o valgo, né? Mas o valgo ali bem exacerbado, 15 graus de valgo. Certo? Até os 7 anos. 7 anos é levado à consulta porque seus pais estão preocupados com o fato de a criança apresentar quedas frequentes e pernas tortas. Exame genovalgo. Certo, perfeito. É normal isso até em adulto. Considerando a evolução mais provável nessa condição, a conduta adequada é tranquilizar os pais, encaminhar a ortopedista, indicar o uso de botas corretoras, indicar a prática de atividades físicas ou solicitar raio-x de membros inferiores. E aí, o que você vai fazer com esses pais? Lembra, primeiro é varo, 15 graus, até os 18 meses. Depois é neutro, até os 2 anos. Depois é valgo, 15 graus, até os 7 anos. E depois dos 7 anos é valgo fisiológico, aí 5, 9 graus. Então, o que você vai fazer é tranquilizar os pais. 36, tranquilizar os pais. Beleza? Rapaz, foi muito fácil, viu? Pelo amor de Deus. Fiquei até com medo agora, tão fácil ficou. Pronto, se cair questão disso daí, vai cair assim. Não vai cair de outro jeito, não. Não fique alucinando, eu vou querer saber ortopedia. Não, não faço não, pelo amor de Deus. Estude o que você precisa estudar. E essas são questões de residência. Inclusive, essa última que a gente fez é da USP de Ribeirão Preto aí, ó. Tá vendo? É revalida da USP. Não alucine não, não vá na doidice dos outros não. Às vezes eu fico nos grupos e aí a galera fica colocando questão de cirurgia, de coisa, aqui eu fico, meu Deus.
O cara pega um curso de residência e fica estudando com um curso de residência. Aí fica alucinado ali com aquelas questões bem específicas, sabendo um monte de coisa que não tem necessidade nenhuma de saber. Então não faça isso. Não perca neurônio com besteira, tá? Se preocupe com as coisas mais simples. Então, até a próxima. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e nos vemos amanhã, tá? Bom descanso, bom estudo. Fica com Deus aí. Até mais. Tchauzinho pra vocês. E você que está no YouTube, não esquece de curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo, tá? Nosso objetivo, lembra, é fazer com que o maior número de pessoas tenha acesso ao material, porque muitas pessoas precisam, né? Os custos são caros, então a gente está criando esse material que é gratuito, para todo mundo aí assistir, né? Só tem que assistir aqui no YouTube, não tem problema. Então, tchauzinho, até a nossa próxima live. Se você quer assistir mais lives, você quer ficar comigo, rapaz, eu gosto desse Rafael, eu gosto demais. Então, assista aí, ó. Tem um monte de live aí, tem um monte de playlist. Com certeza já deve ter gravado, quando você assistir esse vídeo, deve ter gravado aí meio mundo de live. Então, aproveita. Até o próximo vídeo. Tchauzinho pra você.